dia! Aê! Então vamos sentar, gente, que nós vamos começar o evento e eu vou dar a primeira boa notícia do dia. Ontem eu consegui dormir 5 horas. E quem mais vai trazer a boa notícia aqui? A Ju pediu 3 pessoas, eu fui o primeiro. Mais 2 aqui, ó. Vamos, vem. Pessoal, vamos sentar, pessoal. Sentem. Vamos que nós vamos começar. Pessoal, bom dia! Sou acostumado nessa energia aí porque eu venho do mundo acelerado, tá, pessoal? Vim do mundo da Ambev e a Ambev é isso, tá? É de rasgado mesmo, é começar o dia com sangue nos olhos, tá? E partir para o mercado. Pessoal, minha grande notícia é a felicidade está aqui e coisa melhor no mundo não tem que você aumentar seu network. Então, cara, isso é fenomenal, simplesmente é Save Cash, tá? Então, network. Obrigado. Tá faltando um ainda para dar o bom dia e trazer a notícia boa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciano Casagrande, sou da cidade de Araranguá, Santa Catarina. E a boa notícia é, né, já aproveitando o engajamento, fazer o marketing do Natan, a gente viajou 8 horas, né, de carro, dormimos aí na beira da estrada para chegar nesse evento. E acabei acatando uma tecnologia, tá, uma pulseira, que ela melhorou, tá, o meu pé, não tá doendo o pé. Cara, sinceramente, é um negócio... realmente uma boa notícia, porque eu não sabia como lidar com isso. E quem vende as pulseiras é o Natan, tá? Então só para deixar ciente aí. Valeu? Essa é a boa notícia. Posso ser o terceiro? Bom dia, Savers, tudo bem? Então, de ontem para hoje foi um dia bem tenso até chegar em casa, porque eu cansei um monte, né? Andar de ônibus é bem difícil. Mas assim, chegando em casa ontem, minha esposa porque queria comer carne. Pense, 11 da noite, eu quero comer carne, quero comer isso, quero comer aquilo. Mulher sabe como que é, né? Enfim, peguei, saí de casa. Então, viu? Eu fiz o desejo dela 11 da noite, então pense. Saí de casa, fui numa lanchonete que tem. Fui pegar a carne lá, tudo mais. Por fim, era 11h45 da noite, a gente fechou mais um contrato lá em Campo Largo com a Save Cash. É isso aí, tem poder quem age, né? Não percam as oportunidades, pessoal. Curitiba não tem nada de Save Cash ainda, vamos fazer o nosso papel. E sem mais delongas, né? Eu quero convidar uma pessoa muito especial, uma pessoa que ela tem pouco tempo de Save Cash, acho que são 60 dias, mas que chegando, né? Eu brinco com ele que ele é o dono do Bitrix. É uma pessoa que eu passei a admirar com o decorrer dos dias. Uma pessoa idônea. E vem pra cá, Marcelo Bueno! Obrigado, muita gentileza sua. Vai ficar aqui comigo? Pode ficar aí. Bom dia! Olha lá, um monte de Maber lá atrás, ó. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou começar reclamando, né? Eu só tenho meia hora para falar hoje, né? Então, não vou falar muito sobre mim. Eu vou entrar logo em 2 testemunhos que eu vou dar aqui. O objetivo é falar sobre amizade. Amizade é uma coisa que todo mundo valoriza, todo mundo fala muito, mas ao invés de teorizar, eu vou dar exemplos práticos que eu acabei passando na minha vida e que mostraram para mim o valor da amizade e como você conhece realmente quem são os amigos, né? Hoje, com toda as redes sociais, né, a proliferação enorme e a quantidade de amigos aumentou muito, né? Mas rede social a gente sabe que não é um mundo de verdade e também os amigos que a gente tem nas redes sociais são amigos da rede social, né? Então vamos lá. Eu me formei na Unicamp, fiquei na Unicamp quase 10 anos, entre 87 e 2006 mais ou menos, não, 87 a 96, entre graduação, doutorado, pós-doutorado e
e docência, né? E nesse período, eu sou físico de formação, né, cientista, que esse era o meu grande sonho na vida, ser um cientista. E como um físico que procura desvendar os mistérios do universo, né, entender como é que funciona, quais são as leis que regem o universo, e eu era um físico teórico, né, nunca fui um físico experimental. Então você tem a sua mente e um arsenal, né, um ferramental matemático para colocar tudo isso a favor, né, da ciência. E eu sou uma pessoa muito analítica, sempre fui muito analítico, muito racional. E meus filhos, inclusive, já ouviram isso muito de mim, né, que a gente tem que racionalizar as emoções, e eles ficam bravos quando eu digo isso. E nesse período que eu estava na Unicamp, eu cheguei ao extremo da racionalização das emoções, porque eu comecei a analisar qual era o impacto que tinha quando a gente tinha um relacionamento muito profundo com as pessoas, né? Não importa quem, com os seus irmãos, com os seus pais, com os seus amigos muito próximos, né? Com a sua namorada. E aí fiz um gráfico, eu tenho esse gráfico até hoje, né? E aí você tem altos e baixos na sua vida, e aquilo causa, né, eventualmente desequilíbrios hormonais, outras consequências que nem sabia analisar, mas eu falei assim, bom, a gente deveria ter uma curva mais, né, reta, né, mais linear. Mas como é que eu vou obter isso? Porque relacionamentos terminam, pessoas viajam, você fica com saudade, pessoas falecem. Eu falei assim, eu vou minimizar os relacionamentos pessoais. E entrei assim num movimento pessoal de me isolar, né, pessoalmente, e manter relacionamentos por necessidade. E isso foi um extremo tão grande que, para quem conhece a Unicamp, o Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação, o IMEC, ele é muito grande, o prédio, né? E um dia eu estava sentado lá, eu gostava de ir lá porque eu ficava sentado lá pensando em teorias que estava estudando, ou tentando desenvolver novas teorias. E aí um dia, eu sentado lá e pensando nessa questão dos relacionamentos humanos, eu fiquei assim umas 4 horas seguidas, só pensando, e eu comecei a perceber que o número de pessoas estava diminuindo, né? Mas não era normal, pelo horário e pelo dia, aquele fluxo diminuir. E aí foi diminuindo, eu falei, eu acho que vou embora para casa. Aí eu fui, eu estava de ônibus naquele dia, fui até o terminal, peguei o ônibus, e dentro do ônibus, no caminho, eu fui vendo que também as pessoas estavam começando a diminuir, né? E fui indo para casa. Antes de chegar em casa, eu só via eu dentro do ônibus e não via ninguém na rua. Eu desci do ônibus sem ver o cobrador e o motorista. Aqui não sei como vocês chamam de cobrador, né? Hoje nem existe mais, né? É o cara que cobra lá a passagem quando você entra no ônibus. Desci, entrei na minha casa, não tinha ninguém na minha casa, e eu, tentando entender tudo aquilo, fui direto para o banheiro tomar um banho. E aí, no banheiro tomando um banho, eu comecei a pensar, bom, de duas uma, ou eu morri, ou fiquei louco, né? E aí fiquei ali no banheiro, tentando imaginar o que estava acontecendo. E aí eu percebi que aquele meu desejo de minimizar os relacionamentos, eu levei a um extremo tão grande, que para mim aquilo passou a ser uma verdade, eu construí aquela verdade dentro da minha cabeça, e as pessoas sumiram. Se eu queria minimizar relacionamento, então não ia ter mais ninguém para ter relacionamento. E aí me deu uma angústia que eu nunca senti na minha vida, porque daí eu queria todo mundo de volta, né? E eu comecei a chorar no banho,
né, chorar desesperadamente, porque eu queria que as pessoas voltassem, eu pedi que eu queria as pessoas de volta e que eu nunca mais, né, ia pensar uma idiotice, uma asneira daquela. E aí, chorando, de repente eu comecei a escutar toque, 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 e ia aumentando. E de repente eu ouvia uma voz falando, Marcelo, Marcelo. Aí eu olhava e estava eu sozinho lá no banho, né? Aí eu olhei para a janela do banheiro e vi minha mãe batendo lá. Aí eu, o que foi, mãe? Ela, filho, você está bem? Eu falei, tô, por quê? Porque você passou aqui por mim, entrou em casa e não falou nada. Aí eu terminei o banho, saí do banheiro, fui lá, dei um abraço na minha mãe, fui lá para fora e vi o mundo com todo mundo lá, né? Tava todo mundo lá. Mas olha o poder que a gente tem, né? E como várias vezes já falamos a respeito disso, e o Fabiano também comenta muito, né? Cuidado com o que você pede, né? E eu fui a um extremo tão grande, né? Que as pessoas, para mim, literalmente sumiram, né? Eu falar isso pode parecer, ah, Marcelo, você imaginou isso, né? Ou então você veio aqui contar lorota, né? Não, tem a minha mãezinha lá viva, que ela é testemunha disso, né? Bom, quando aconteceu isso comigo, aí eu mudei radicalmente. Eu falei, nossa, as pessoas são muito importantes na vida e agora aí eu fui ao extremo, né? Porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? Não consigo fazer as coisas pela metade. Eu falei assim, agora eu quero entender pessoas e me dedicar às pessoas. Isso me levou, inclusive, a sair do mundo científico, sair da universidade, da academia, vim para o mundo corporativo. E agora eu vou me transportar para 2018. 2018, isso é público, né? Quem achar essa história meio maluca, ela é pública. Eu sou de Campinas, e lá na região de Campinas isso saiu na imprensa, tem matéria gravada da retransmissora local da Globo, então foi um caso público. E antes de contar esse caso, né, aí eu vim para o mundo corporativo e desenvolvi a minha carreira na área de desenvolvimento de negócios, de vendas, liderando pessoas, né, e o sucesso que eu atribuo à minha carreira no mundo corporativo, principalmente no desenvolvimento de negócios, que eu sempre fui muito bem sucedido em vendas, exatamente aquilo que o Jairo comentou ontem, porque aquele desespero que eu tive, né, que as pessoas sumiram e eu comecei a me importar com as pessoas, quando eu comecei a vender, eu não queria simplesmente vender, eu queria verdadeiramente entender as pessoas, o que elas necessitavam, para se eu tivesse algo para entregar, produto ou serviço, atendê-las. E eu atribuo isso ao sucesso que eu sempre tive em desenvolvimento de negócio. E aí em 2018, dia 8 de outubro, eu acordei, uma segunda-feira, acordei de manhã e saí para lavar o carro. Normalmente eu não lavo o carro de segunda-feira, mas eu levei o carro para lavar. Um posto que eu sempre vou, eu sou uma pessoa muito metódica, disciplinada, né? E aí eu parei o carro no posto, abri a porta e saí do carro. Quando eu saí do carro, eu olhei assim ao redor e eu não reconheci o carro, eu não sabia quem eu era. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas o pior do que eu estou fazendo aqui é, quem sou eu? Porque falar isso, é só você passando por isso, é só você sentindo o que é isso, porque você não ter noção de quem você é uma coisa assim, é indescritível, você tem que sentir isso. Né? Eu sei que eu sou um ser, eu estou me vendo ali, mas eu não sei quem eu sou. E aí, a pior coisa que o ser humano tem, a pior característica é o orgulho, né? É o que estraga tudo. E aí naquele momento eu tive o orgulho de não querer pedir ajuda, de não chegar, todos me conhecem naquele posto. Eu chegar para ele e falar assim, cara, eu não sei quem eu sou, você pode me ajudar? Não perguntei. Aí eu bati a mão no bolso
e tinha 2 documentos. O meu RG, eu olhei para ele assim, olhei assim no espelho do carro, falei, sou eu. E tinha uma carteira do Guarani Futebol Clube, de sócio. Aí o Guarani eu lembrava, eu falei, porra, Bugrão, né? Aí eu falei assim, escuta, o Guarani fica aqui perto? Ele falou, fica, ó, você vai aqui assim, lá chega lá. Eu falei, pô, tá pertinho. Eu falei assim, bom, eu vou lá pro Guarani e vou ficar lá, porque vai passar isso aqui, eu vou lembrar quem eu sou, não é possível, né? Eu vou me lembrar e vai tudo se resolver. E fui andando até o Guarani. Quando eu estava chegando perto do Guarani, antes eu tive a seguinte ideia, eu falei, até lá resolve, mas eu vou lá no Guarani, porque se eu sou sócio, eles têm o meu cadastro, eles têm o meu endereço, onde que eu moro, né? Todas as informações, então eu vou lá e confirmar se eu sou realmente essa pessoa. E aí no caminho, o que eu fui pensando? Eu fui pensando, mas e se o cadastro não está atualizado e eu chego lá e o endereço é anterior e não é da minha família? Eu falei assim, eu não vou lá, eu vou ficar esperando porque vai voltar a minha consciência de que ser sou eu. E o Guarani tem um prédio lá que está abandonado. Sabe essas construções que começam e não acabam? Então fica lá aquela obra, o esqueleto, né, abandonado ali. Eu falei, eu vou entrar lá, né? E entrei lá. E só saí depois de 3 dias. E durante esses 3 dias, eu desapareci, né? A família, todas as pessoas, não sabia onde que eu estava, né? E eu passei 3 dias nesse lugar, esperando que voltasse para mim a consciência de quem eu era, porque eu literalmente não sabia quem eu era. Mas eu lembrava, assim como eu lembrava do Guarani, né? Eu lembrava do time de 78, o único time do interior do Brasil, campeão brasileiro, né? Eu lembrava a escalação, Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos, Renato Zenon, Capitão Careca Bozó. E aí eu lembrava de um monte de coisas da década de 80 para trás. Daí para frente eu não lembrava de nada, né? Eu falei assim, como é que eu vou sair dessa situação? E de onde eu estava, eu conseguia enxergar a rua em frente à portaria principal do Guarani, e eu via andarilhos ali no semáforo, né? Aí eu ficava olhando para eles, eu falei assim, bom, se demorar muito e não voltar à consciência de quem eu sou, eu vou sair daqui e vou para a rua, vou me relacionar com eles e vou começar a viver como eles, né? E no dia que eu ia fazer isso, porque já tinha passado 3 dias sem comer, sem beber, então quando falarem que não pode ficar 3 dias sem água, não é verdade, viu? Dá para ficar 3 dias sem água. No dia que eu ia sair, entraram 2 pessoas da administração do Guarani, eu estava deitado no chão, porque eu montei uma caminha para mim lá, e eu estava deitado lá no chão, e aí eles deram um berro, eu acordei assustado, e aí eu já tirei a carteirinha do Guarani e falei, não, eu sou bugrino, fica tranquilo, né? Aí ele falou assim, você é o Marcelo Bueno? Eu falei, sim. Aí ele, então vem aqui comigo, porque a sua família está aí. Aí na família não estava lá ainda, vocês chegaram depois, né? Aí ele me levou para a sala da diretoria, eu fiquei ali sentado, trouxeram alimentos para mim, e de repente começou a chegar pessoas. Chegaram meus irmãos, chegou minha esposa, depois chegaram meus pais, e todas aquelas pessoas vinham chorando para mim, e eu não sabia quem era, né? Aquelas pessoas chorando e eu olhando para elas assim, sem saber quem elas eram. Não sabia quem que era minha esposa, quem que eram meus irmãos, não sabia ninguém. E aí eu comecei a racionalizar, né? Já que eu sou uma pessoa muito analítica e racional, eu falei assim, bom, isso aqui vai passar, né? Essas pessoas me conhecem, eu sou
quem elas estão falando que eu sou. Eu que não tomei consciência ainda. Então, comecei de novo, assim como lá, né? Na década de 90, no banheiro, me deu um desespero e eu pedi para, por favor, devolva todas as pessoas, porque eu as quero e eu gosto delas. Deixa eu saber quem eu sou e deixa eu voltar a viver, né? Mas aí a minha família me levou para casa e antes de ir embora, eu passei na diretoria, na administração e falei assim, deixa eu ver o endereço. Aí eles mostraram o meu endereço e eu já tinha perguntado para minha esposa qual que era o meu endereço, porque eu queria saber realmente se ela estava falando a verdade, porque eu não conhecia ninguém. Eu falei, quem que é esse povo aí, para onde eles vão me levar? Aí fui embora para casa com eles, né? Para casa deles, né? E aí no caminho eles me contaram que eu tinha 4 filhos, aí quase que eu já pulei do carro, né? 4 filhos? Aí falou o nome dos filhos, eu fui decorando o nome dos filhos, a escadinha, para chegar lá na casa. Eu não queria, obviamente, que os meus filhos soubessem que eu não sabia quem eles eram, né? Eles ficaram muito contentes de saber que o pai estava voltando para casa, mas eu não queria chegar lá e ser frio. Então eu decorei, cheguei em casa, falei com cada um dos filhos pelo nome, dei um abração, mas não sabia quem que eram aquelas pessoas lá. E assim eu passei por quase 3 meses, de outubro até dezembro, né? E aí só para ilustrar um pouquinho alguns acontecimentos desses 3 meses, me mostraram o celular, né? Isso aqui é um celular, eu não tinha a menor noção do que era um celular. E aí eu entendi como é tão fácil você, o celular, as interfaces que existem hoje, né, para a gente utilizar, ela é tão intuitiva que é por isso que as crianças aprendem facilmente aquilo. Porque eu nunca tinha usado um celular na vida, mas aí eles começaram a me ensinar lá, nossa, que coisa fácil, e rapidamente comecei a utilizar. E aí mostraram o WhatsApp lá para mim, eu comecei a ver que eu conversava com um monte de pessoas, eu falei assim, bom, e também aí quando eu cheguei em casa, né, aí eu perguntei para minha mulher, mas 4 filhos, essa casa aqui desse tamanho, quem que trabalha aqui? Você. Então eu que tenho que pagar as contas? É você, né? Eu falei, nossa, então eu tenho que trabalhar, né? E aí foi a única coisa de boa que aconteceu, né, naquele momento foi assim, minha mulher, uma morena linda, né, estava querendo namorar comigo. Eu falei, caramba, isso eu não esqueci, né? Então, tudo bem, vamos, né? Agora, o resto tudo ali era muito estranho para mim. E aí eu peguei o meu WhatsApp e eu devo ter mandado assim, mais de 200 mensagens para mais de 200 pessoas que eu vi que eu me relacionava. Talvez alguém aqui até pode ter um áudio desse, eu tenho gravado até hoje. O áudio era o mesmo, só mudava de língua. Eu mandei em português, espanhol e inglês, dependendo para quem que eu estava mandando. Pedindo uma ajuda, falando que eu não sabia quem que eu era, mas eu sabia que eu tinha relacionamento com aquela pessoa, blá, blá, blá. E aí, vocês nem imaginam, não fiquei sem resposta de uma única pessoa. Até depois eu percebi que pessoas que... Eu sou uma pessoa que vivo assim, eu não tenho inimigos, não tenho mesmo. Tem pessoas que não gostam de mim, ela pode ter os motivos dela, mas eu não quero mal para ela. Depois eu percebi que me responderam, inclusive pessoas que eu sei que não vão muito com a minha cara, mas responderam, né? Nesse momento as pessoas até se compadecem da situação humana, né? E eu comecei a ir para reuniões de negócio onde eu não conhecia as pessoas. O que eu fiz? Eu fui lá no computador, me mostraram o computador, eu abri o computador e comecei a... Eu falei, esse cara aqui no WhatsApp, eu estou falando de negócio com ele, aí eu ia no calendário, eu tive uma reunião, a última reunião com ele foi nessa data. Aí eu eu sou muito organizado, então estava tudo organizadinho lá no meu computador. Eu ia lá e via, tinha lá uma apresentação, aí eu abri a apresentação, uma reunião, só para não estender muito o assunto, que eu fui em São Paulo, eu decorei toda a última apresentação que eu tinha feito para esse cara, fui para São Paulo, fiquei 1 hora conversando com ele, e depois de 1 hora eu olhei para ele assim e falei assim, Brahim, você sabia que eu não sei quem você é? Aí ele, pô Marcelo, que brincadeira é essa? Eu falei, você não sabe o que aconteceu comigo? Ele, não. Eu falei, então, eu sofri um caso assim, 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 estou com amnésia, eu não sei nem quem eu sou, nem quem você é. E ele ficou assim abismado, porque eu conduzi 1 hora de reunião que não transpareceu nada para ele, né?
Bom, muitas pessoas vieram me ajudar, muitas. E são essas pessoas, né, e esse é o ponto que eu quero deixar frisado aqui, deixar muito claro. A gente só conhece os verdadeiros amigos quando você cai num buraco, cai no poço, chega ao fundo do poço e aí você levanta a mão e não consegue sair sozinho e você precisa que alguém estenda a mão para você sair dali. Aquilo para mim foi um fundo do poço enorme, porque vocês não imaginam a angústia que é você não saber quem você é e todas aquelas pessoas que estão com você. E aí o poder da rede social foi interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar, ou conhecido, falar a gente ouve, eu nunca conheci alguém que teve amnésia. E as pessoas entravam em contato com a minha esposa, falando assim, eu já tive o que ele teve, e eu conversei com alguma dessas pessoas. E aí você começa a perceber que isso acontece, né? Os meus médicos, o nome técnico, né, do que eu tive, no mercado é chamado de burnout, né? Mas foi uma amnésia global lacunar retroativa. Isso o neurologista classifica. O psiquiatra classificou como uma amnésia dissociativa ou um burnout, né? E aí pessoas apareciam para dar efetivamente a mão e me tirar daquele buraco. E como é que eu saí? Como é que voltou, né, a minha consciência do meu ser? Da mesma forma, e uma das pessoas que relatou que ela tinha passado por aquilo e contou, uma mulher inclusive, foi a mesma coisa, ela parou o carro, só que ela estava numa estrada, ela parou o carro na estrada, no acostamento, não tinha a menor noção quem que ela era, saiu do carro e saiu vagando, né? Aquela brincadeira que eu fiz, que eu cheguei em casa, tinha uma morena linda que queria namorar comigo, no caso da mulher é um pouco diferente, porque ela foi para casa e tinha o marido dela, que respeitosamente queria namorar com ela, mas para uma mulher isso é mais complicado, né? E o dela durou pouco tempo, uma semana mais ou menos, e teve um fato que aconteceu e que a memória dela voltou totalmente no flash. E aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu tive um evento em casa com um dos meus filhos, e quando aquilo aconteceu, eu estava de saída para ir para uma reunião para São Paulo, eu percebi que algo tinha acontecido, quando eu tive aquele momento intenso com meu filho, mas eu tinha que ir para a reunião. Aí eu saí, entrei no carro na garagem, saí, quando eu estava saindo, eu vi o meu sogro chegando com o carro dele, no condomínio, e quando eu olhei para o meu sogro dentro do carro, ele fez oi, eu fiz oi, só que eu olhei para ele, e aí não era o Marcelo tendo decorado que aquele ali era o meu sogro, eu vi o meu sogro. E aí quando eu vi o meu sogro, eu peguei o telefone e liguei para minha esposa, aí eu falei para ela assim, eu sei quem você é, eu sei quem eu sou. Aí ela ficou muito emocionada, óbvio que eu também fiquei muito emocionado. Eu fui para São Paulo para a reunião, porque eu tinha que ir. Essa reunião eu fui contratado como o diretor-presidente de uma multinacional espanhola aqui na América Latina, que é a empresa que eu estava até dezembro. E uma das pessoas que são esses amigos que estenderam a mão é exatamente esse presidente mundial, um espanhol, um amigo meu, que me deu essa oportunidade, porque pensem, executivos bons, existem muitos por aí, melhor do que eu, muito mais. Por que ele ia contratar um cara que passou por um burnout e teve uma situação dessa? Tem muitos candidatos no mercado, contrata qualquer um. Mas pela amizade ele resolveu me dar uma oportunidade, e me deu, né? E eu sou muito grato a ele. E eu sou grato a todos que estenderam a mão, a mim, conhecidos e desconhecidos. Só para finalizar, eu vou pedir 5 minutos a mais, porque eu sei que já está terminando, mas eu quero só ilustrar algumas outras coisas rapidamente. E essa é uma das razões de eu estar aqui na Save Cash, porque assim, o ser humano para mim tem um valor que é imensurável, né? Não dá para dizer qual que é o valor do ser humano. E uma vez, logo dias seguintes, a quando eu fui achado lá no Guarani, ainda com amnésia, eu fui no consultório do nosso neurologista, e eu estava sentado lá com minha esposa, aguardando para ser atendido, e as pessoas olhando para minha cara,
Aí teve uma hora que uma senhora que entrou ficou olhando muito para mim, eu olhei para ela assim e falei assim, sou eu mesmo. Aí ela falou assim, você não acredita o quanto que eu orei para você. Eu falei assim, meu Deus do céu, essa pessoa não me conhece. E ela orou, porque como saiu na televisão, a televisão primeiro deu a notícia, né? Executivo desapareceu, e aí todo dia falando o que estava acontecendo. E aí as pessoas, né, elas se sensibilizam com aquilo e começaram a orar por alguém que elas nem conhecem, mais do que isso, né, me reconheceram. Então, eu até nos primeiros dias parei de sair muito, porque as pessoas me reconheciam, né. E aí, um outro caso interessante, né, quando eu estava lá em casa, ainda sem entender como tudo funcionava, a minha memória era da década de 80 para trás, então eu lembrava de videocassete, eu lembrava da TV, né, grandona, com tubos de raios catódicos, e a minha família começava a mostrar fotos, vídeos. Ó, é você está vendo aqui, ó, você interagindo com a família. Eu ficava olhando aquilo e falava assim, mas cadê o videocassete? Aí eles falaram, não, está na nuvem. Aí assim, automaticamente eu virei pela janela, assim, olhei para a nuvem, eu falei, mas que nuvem? O mundo tecnológico, eu entrei na cozinha, olhei e falei assim, quem que botou uma televisão aqui na cozinha? Que era o micro-ondas, né? E aí vai, porque para mim o mundo era da década de 80 para trás. Eu lembrava de tudo da década de 80 para trás, menos das pessoas, porque eu nasci antes da década de 80, meus pais nasceram antes da década de 80, mas eu não lembrava das pessoas, né? E hoje é engraçado e interessante, tem muito mais coisas para contar, mas o ponto aqui, né, nesses 2 episódios que eu tive na minha vida, eles deixaram inequivocamente claro para mim, né, a importância do ser humano, a importância da amizade. A amizade é algo que a gente constrói daqueles que a gente tem a oportunidade de estar próximo. Mas quem a gente não tem a oportunidade de construir uma amizade, porque não dá, né? 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter vontade efetivamente de ajudar as pessoas. E essa é a principal razão de eu estar aqui na Save Cash, né? É onde eu quero continuar e ir até o fim junto com vocês para a gente efetivamente acabar com a fome no mundo. Mais do que isso, é dar dignidade para o ser humano, né? Eu queria agradecer uma pessoa em particular, desses grandes amigos que eu tenho na minha vida, porque está aqui hoje. Daniele, fique em pé, por favor. Essa morena linda aí. Essa morena linda é a minha namorada, minha amante, minha esposa, mãe dos nossos filhos, minha companheira, com quem eu vou até o final dessa jornada, se ela permitir, né? E ela é uma mulher que eu amo muito, porque outras mulheres, com certeza, naquele momento, né, talvez tivessem me deixado de lado e não tivesse dado o apoio que me deu. Então, eu sou muito grato a você, Dani, te amo muito, obrigado por tudo. Pois não, claro. Pessoal, só subir rapidinho, pode vir aqui, Soraya. Quero falar para vocês o seguinte, ele me fez lembrar um filme que eu recomendo a todos os homens que assistam, como se fosse a primeira vez. O que quer dizer com isso? Eu falei para ela, você teve que conquistar ele 2 vezes, né? A gente precisa aprender a conquistar nossas esposas todos os dias. Então, ele me lembrou esse filme, eu queria indicar para vocês, quem não viu, assista, que é muito bom. Outra dica, aproveitar já aqui, que já estou aqui, nós montamos um processo ali fora, para todo mundo que reservado lá, para vocês falarem o que a Save Cash é para vocês, para quem ainda não falou, e para vocês fazerem o pitchzinho de como que vocês fazem uma venda. Quem fizer, tem poucas camisetas lá, mas aí eles vão dando um brinde de forma de incentivar vocês para criar coragem e lá falar o que é a Save Cash para vocês. Tá bom? Obrigado. Não, eu vim aqui agradecer você, porque eu passei o que você passou 2 vezes. E eu nunca encontrei ninguém que tenha passado isso que eu passei. Para mim foi muito difícil, você estava falando e eu estava chorando muito, muito, muito. Então, eu acho que eu precisava falar.
e te agradecer, porque quando você conta a sua história, o que acontece? A gente encontra ressonância. A gente sabe que a gente não está sozinho no mundo, entendeu? E isso é a SaveCast para mim hoje. Eu sei que quando eu estou aqui, eu tenho cada um de vocês. Eu sei que quando eu estou aqui, qualquer um que a gente conecta, sempre tem uma palavra amiga, sempre tem uma união, sempre tem pessoas dispostas a ajudar, a se conectar, a falar, a ajudar. E eu também me ofereço e estou aqui pronta para ajudar cada um de vocês que vocês precisarem. Independente de equipe, de pessoas, de quem seja. Então, eu vim aqui para agradecer. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, Fabiano. Muito grande. Obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Uau, meu Deus! Que história, hein? Que história. Quando eu falo que a SaveCast não une pessoas, ela une propósitos, cada dia que passa, cada vez que eu conheço a história de um Saver, né? Eu jamais imaginava que o nosso diretor tinha passado por isso. Jamais imaginava que a minha líder também tinha passado por isso, uma pessoa muito especial, que inclusive colabora com o treinamento de desenvolvimento pessoal das 6 às 7. Estou até arrepiada aqui, viu? Porque realmente são propósitos.